Nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com a entrevista do candidato a deputado federal pelo PT, Antônio José Medeiros. Fique aí, eu volto já já. Você encontra aqui nos nossos estúdios o Antônio José Medeiros, candidato a deputado federal pelo PT. Boa tarde, José. Boa tarde para você, Arlete, para todos os telespectadores da TV Timó. O próximo entrevistado é seu primo, Bona Medeiros. Você se relaciona bem com ele, apesar de partidos opostos? Eu sou do PT por uma opção político-ideológica, não por qualquer querela ou inimizade pessoal. Nesse sentido, sempre houve um respeito muito grande entre mim e o Zé Raimundo. Aliás, eu não gosto nem de chamar de Bona Medeiros. Eu chamo de Zé Raimundo, que é o nome familiar, que desde o início, desde que eu sou criança, que a gente convive, de forma que nós mantemos uma relação de amizade, uma relação de respeito e cada um defendendo a sua postura política. Já tivemos conflitos políticos em união, temos conflitos políticos, mas isso não interfere no nosso relacionamento pessoal. A amizade continua, né? Continua. Antônio José, a luta do PT tem sido incansável para conscientizar o povo de uma política diferente. Que resultado o senhor está vendo em todo esse trabalho? Houve realmente alguma mudança em termos de conscientização política? Olha, uma experiência que eu tive nessa campanha foi muito interessante. Ela é claramente dividida em duas partes. Mês de julho e agosto, eu senti uma indiferença, uma descrença, uma frieza do povo. Nesse mês de setembro, eu sinto uma grande receptividade. Eu acho isso um sinal de amadurecimento político do nosso povo. Porque, de fato, a política, como ainda predomina no Brasil, ela só merece a repulsa. Agora, nós temos 10 anos aí de trabalho, de coerência e de conscientização. E o que eu sempre dizia para os companheiros é o seguinte: não é possível que por detrás dessa desconfiança não tenha ficado alguma coisa. Não é possível que esse trabalho nosso todo, que a campanha do Lula, que foi tão forte do ponto de vista emocional, não tenha deixado uma sementezinha lá dentro. E agora, nesse último mês de setembro, a campanha está acelerando. Justamente porque as pessoas começam a ver que não basta recusar a política tradicional. É preciso construir uma política alternativa. Até porque nenhuma sociedade, nenhum país pode viver sem a política. E se a gente não constrói uma política alternativa, esse poder corrompido que está aí fica isolado, mas se mantém. Não adianta só deixar o poder isolado. É preciso construir um poder novo. E nesse sentido, eu acho que não tem sido em vão o nosso trabalho. Eu acho que os frutos estão ficando. A votação no Lula não foi um fogo de palha. Boa parte da votação, evidentemente, talvez não toda, mas boa parte da votação vai se repetir. A juventude, os trabalhadores que participam de sindicatos continuam se conscientizando, de forma que eu acho que essa semente que o PT plantou na vida política brasileira é uma árvore hoje que pegou e que vai começar cada vez mais a dar frutos e frutos aí para o nosso país. Antônio José, eu tenho andado muito por aí, por esses bairros de Teresina, e além da repulsa, né, a classe política, como você acabou de se reportar, a gente observa também muito pouca informação a respeito da própria política. Então, você é um homem culto, eu gostaria que aqui nesse programa você esclarecesse ao povo o que é, qual a finalidade de um partido político. A finalidade de um partido político, por que a legislação eleitoral exige que o candidato tenha que ser filiado a um partido político. As pessoas não entendem, não quero saber de partido não, eu voto fulano porque o fulano é o fulano, fulano faz isso ou não deixa de fazer. Então, esclareça isso para os nossos telespectadores. Essa é uma tradição antiga da política brasileira que era baseada em chefes. Por isso ela é muito personalista. Mas uma política verdadeiramente democrática, ela se baseia no cidadão. É todo cidadão que tem um título de eleitor tem direito de fazer política. E assim como ele se associa numa associação de bairro para defender os interesses daquele bairro, se associa num sindicato para defender os interesses daquela categoria profissional, os eleitores também se associam num partido para defender as ideias e as propostas que ele acredita. Essa é a novidade que o PT representa no Brasil. E eu acho que enquanto nós não tivermos partidos fortes, em que as pessoas que estão naquele partido defendem as mesmas propostas, com liberdade, com discussão, com democracia, nós vamos eleger uma pessoa pensando que vai fazer isso e na realidade ela vai trair depois. Sem partidos, como esse agrupamento de cidadãos, de eleitores que defendam propostas claras e que são explicitadas, inclusive, para os eleitores, nós não vamos ter política séria. Nós não vamos ter eleitores conscientizados e sabendo em que estão apostando. Por exemplo, eu vi outro dia no programa eleitoral o professor Walter Reis criticando o FMI, criticando o governo Collor. Meu Deus do céu, como é que ele critica o tal turco do Ibrahim,
critica esses economistas insensíveis. E, no entanto, o senador dele é do PRN, o senhor Aragão é do PRN, não sei quantas pessoas do PRN, que são justamente o sustentáculo dessa política que ele está criticando. Por que ele se coliga? Quer dizer, essas contradições é que o povo tem que entender que não dá mais. Porque o que você faz com a mão, você desmancha com a outra. Então, partido, não é que o partido seja tudo e a moral das pessoas, a personalidade das pessoas, não vale a coisa nenhuma. Mas política é uma obra coletiva. Tem que ser de pessoas que se entendem, que discutem e, diante daquela proposta de governo, apresentam para apreciação dos eleitores. Eu acho que o PT, nesse sentido, além de ser uma nova força, um novo poder que se contrapõe à política tradicional, ele tem um papel de educador político. E isso nós prezamos muito. Explica também a função do deputado. Olha, um deputado pode muita coisa, mas um deputado não é tudo. Eu acho que a palavra representante, quer dizer, ele é a presença. Mas para ele ser uma presença que não seja só dele individual, seja uma presença da sociedade, é preciso que a sociedade esteja organizada em sindicatos, em associações, que tenha correntes de opinião pública capazes de pressionar para que o deputado lá seja um representante daquilo que a população está querendo, dos anseios da população. Então, acho que um deputado não é apenas para votar leis. E, sobretudo, um deputado federal, é importantíssimo o que ele decide em termos de lei. Mas ele é também para estar apresentando reivindicações que são do interesse do Estado, da população, para estar fiscalizando o governo e para estar apoiando justamente essa organização da sociedade através das diversas entidades. Por exemplo, nós tivemos agora, no caso do Piauí, essa questão do Banco do Estado, que pegou a nossa bancada federal de calças curtas. Agora fica muito mais difícil de resolver o problema depois da coisa consumada. Eu serei um deputado federal não só do PT, eu serei um deputado federal do Piauí. E nesse sentido não me recusarei de sentar na mesa de qualquer presidente, qualquer ministro, qualquer governador do estado, independente de partido, quando os interesses maiores do estado estiverem em jogo. Porque eu estarei lá com a legitimidade de um mandato popular, o povo me elegendo, tenho integridade moral para conversar com seriedade com qualquer líder político de qualquer partido, tenho minhas convicções políticas e ideológicas que me dá firmeza para saber o que é interesse da maioria da população e o que é conchavo de bastidores. Agora fica o PSL e o PMDB nessa briguinha, quando um está, outro não está, e falta essa unidade, esse espírito mas também com esse ideal. Esse é o sentido do partido. Uma proposta política e, à luz daquela proposta, seria um deputado do PT e seria um deputado do Piauí. Agora que você entendeu, está mais fácil de escolher e analisar. E a campanha, Antônio José? Como é que anda a campanha? Vai eleito? Bom, eu assumi a candidatura de deputado federal que o PT me deu com essa tarefa no circuito estadual. Aliás, eu sou o único candidato a deputado federal pelo PT, dentro da coligação da Frente Piauí Popular. São 5 candidatos a deputado estadual, o Nazareno, o Evaldo, o Cirico, Alujão, Adalberto e Rufino Almondes. Eu sou o único candidato a deputado federal, fazendo a dobradinha com esses 5 companheiros. Assumi essa tarefa, que é um orgulho para mim, mas é também uma grande responsabilidade. Quero ser deputado, acho que poderei dar uma contribuição. A campanha nesses últimos dias tem melhorado sensivelmente. Eu estive mesmo no final de semana em Parnaíba, depois em Esperantina, depois em Luzilândia, e a gente sente as manifestações na rua. Aqui em Teresina tem muitas manifestações de apoio. Agora, desde que eu entrei no PT, tenho uma cabeça muito tranquila. Qualquer mandato que eu conquistar, não é comprando voto, não é pressionando ninguém, não é enganando ninguém. É porque o povo quis. Se o povo quiser, eu estou à disposição. Antônio José, e a respeito das pesquisas? Como é que você está vendo essa situação? Parte técnica, esse negócio todo? Olha, as pesquisas a gente não pode superestimar e também pode desvalorizar. Mas não se pode ser ingênuo porque há uma utilização dos resultados das pesquisas. Às vezes você divulga destacando mais uma coisa, destacando mais outra, de forma que a gente tem que tomar a pesquisa como uma informação a mais, ao lado de mil e uma outras informações que você tem durante a campanha. Eu acho que a eleição no Piauí não está decidida e isso é, o que dá o gosto, aquele saborzinho de disputa a eleição. Estou preocupado porque todas as pesquisas indicam
que há uma indefinição muito grande com relação a deputado federal e a deputado estadual, e nós precisamos que os eleitores se esclareçam e decidam, aqueles que ainda são indecisos, que informem quais são os candidatos a deputado federal, quais são os candidatos a deputado estadual, e votem não só em governador e senador, votem também em federal e estadual, não se omitam com voto branco, com voto nulo, sobretudo o voto branco prejudica muito, porque ele soma para a legenda, exige que se faça 100, 120 mil votos. Se você não quiser votar, é melhor anular o voto. É melhor votar nulo do que votar em branco. Nós achamos que o melhor protesto não é nulo nem branco, é votar na esquerda, é votar na Frente Piauí Popular, é votar nos deputados federais e estaduais do PT, PCdoB, PSB, PDT, no Antônio Neto, no Pedrosa. Agora, estou muito preocupado com isso, porque as pesquisas estão indicando 50%, 60%, 70% de indeciso para estadual e para federal a essa altura, mas eu tenho certeza que nesses dias que faltam, cada um vai botar a mão na consciência e ver que essa fagulhazinha de poder que passa tão rápido pela mão da gente no dia 3 de outubro não pode ser desperdiçada. Ela precisa ser bem utilizada. E o 1313 está aí à disposição de todo mundo. Antônio José, nós agradecemos a sua presença e desejamos muito sucesso para você. Bom, eu agradeço também essa oportunidade e quero só finalizar dizendo que o nome desse programa, Voto a Voto, ele define o estilo da gente fazer campanha dentro do PT. No PT, a gente conquista voto a voto a eleição que a gente quer pretender. Então, neste momento, que provavelmente seja a última vez que eu apareço neste programa, nessa eleição, eu quero aproveitar a oportunidade para enfatizar e pedir a todos os telespectadores: o PT precisa do seu voto. Nós queremos conquistar voto a voto, ficar devendo seu voto e tenha certeza de que você não será decepcionado. Boa tarde, professor.